queridos irmãos, hoje eu quero falar sobre o quanto nós somos abençoados em Cristo Jesus e o quanto você deve valorizar isso em sua vida. Eu quero dizer para você que antes de qualquer coisa em nossa vida cristã, saber exatamente o quanto nós somos abençoados por meio de Cristo Jesus faz uma grande diferença em qualquer situação e em qualquer processo. E eu explico. Quando você tem consciência de quem você é e por meio de quem você se torna alguém aberto ao processo de mudança que Deus faz em nossa mente, né, transformando então as nossas atitudes para o fim de dar glória ao seu nome. Eu quero convidar você a abrir no capítulo 1 de Efésios, a partir do versículo 3, tem uma exposição de Paulo aqui maravilhosa, nos falando a respeito da bênção que nós recebemos por meio de Cristo Jesus para a nossa vida. E eu compreendo claramente que essa é uma parte que todo cristão deveria ser, na realidade, conhecedor, porque é a bênção do Senhor que nos mantém na presença dEle, é a bênção do Senhor que nos garante andar com Ele. Nós somos abençoados por meio dessas bênçãos no Espírito de Deus que opera sobre nossa vida, para que nós continuemos a adorá-lo, servi-lo e dando glória exclusivamente a Ele. Amém? Então eu quero ler com você, a gente vai lendo o capítulo e vai comentando, e a gente vai assim até o final. Bom, lendo o primeiro versículo, o versículo 3, fala: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deus, o nosso Pai eterno, Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. E essas todas bênçãos espirituais nas regiões celestes, Deus nos abençoou em Cristo Jesus. Então, por Cristo Jesus, você recebe a bênção de Deus, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, como é que nós podemos ter sido, segundo a Bíblia está dizendo para nós aqui, escolhidos nele antes da criação do mundo? Veja bem, porque Deus nos escolheu nele. Esse nele é em Cristo, antes da fundação do mundo, porque segundo a Bíblia o Cordeiro também é antes da fundação do mundo. Então, quando o mundo foi criado, quando as coisas passaram a existir, o Cordeiro já estava posto. E em o Cordeiro, estando já posto como Cordeiro, morto antes da fundação do mundo, e esse Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, pelo quê? Por nossas vidas. Isso quer dizer que Deus já havia em Cristo Jesus, no momento que Ele coloca o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, Ele já nos via em Cristo. Esse é um ponto importante no versículo 4. Olha só, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, Deus, por meio de Cristo, quando colocou o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, já nos via assim, no estado de santidade. Mesmo que depois, vindo a criação e o homem tendo pecado, o projeto de Deus já havia sido feito, baseado em toda a sua estrutura e plataforma em Cristo Jesus, no Cordeiro Santo, antes da fundação do mundo. Esta é uma parte importante, para que nós compreendamos que o projeto de Deus é um projeto eterno e que se realiza no Cronos. Mas antes de ser do Cronos, ele é eterno. Amém, irmãos? Isso é muito importante. Então, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou. Há uma dificuldade incrível. As pessoas muitas vezes criam um monte de coisa nesse versículo, um monte de interpretação, mas vamos olhar o versículo como versículo diante do que está sendo colocado como contexto. Vamos lá então. Em amor nos predestinou, está posto aqui na palavra de Deus. Ou
na presença do seu amor, ele nos predestinou. Muito bem, agora vamos compreender isso de forma clara, né? Para sermos adotados como filhos. Na figura do Cordeiro Santo, Cordeiro morto, antes da fundação do mundo, eu acabei de dizendo para nós, ele nos predestinou para sermos adotados como filhos. A figura do Cordeiro, antes que o mundo fosse fundado, garantiu que o próprio Deus pudesse nos inserir dentro da sua graça, no aspecto de sermos salvos em Cristo, porque aqui fala assim, em amor nos predestinou para um fim. Para quê? Para sermos adotados como filhos por meio, está explícito, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Então foi esta a vontade dele. Então a criação, para vir a existir antes, teve a figura central da criação no Cordeiro morto. Então a criação, ela tem base não apenas no momento em que passa a existir, mas a criação tem base em Cristo Jesus, diante de Deus, como Cordeiro morto antes da fundação. Essa é uma verdade incontestável. E aí, a partir dessa plataforma, Jesus Cristo, todas as outras coisas vieram a existir. Aí Jesus dá a palavra, ele como Logos, traz todas as coisas à criação. Então, quando nós olhamos para o princípio de todas as coisas, lá não é, a gente fala lá, né, como fosse a coisa, mas assim, em Gênesis, na ideia que se tem, e até numa escrita poética de Gênesis, você lê sobre a criação. Na realidade, todas essas coisas já estavam antes, para você entender, já estavam antes inspiradas em Cristo Jesus, o Cordeiro morto, antes da fundação do mundo. Isso é muito importante, nós compreendemos esse começo, para que a gente possa entender o porquê fomos criados, e quando fomos criados, saímos fora do preceito, da vontade, do desejo, do plano de Deus. Mas Deus não foi responsável em criar o homem, colocando ele suscetível a se arrebentar por aí. Deus colocou o Cordeiro, a garantia de que a criação valeria a pena, porque ela estaria totalmente baseada em Cristo Jesus. E esse ponto é importante, porque o Cristo, revelado como Cordeiro morto, era na realidade a garantia de que, de fato, nós poderíamos um dia servir a Deus, amá-lo de verdade e ter o seu perdão sobre nossas vidas. E então nós vamos continuar. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Jesus continua sendo essa plataforma em que todas as coisas são criadas, ok? Conforme o bom propósito da sua vontade. Olha agora o versículo 6. E para que fomos criados? E aí você vai entender o sentido do Cordeiro morto. Você e eu fomos criados para louvor, olha só, da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, em Cristo, ok? Muito bem. E a criação, quando ela acontece balizada no Cordeiro morto. Sim, olha só, nele temos a redenção por meio do seu sangue e o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Então vamos lá, irmãos. O homem foi criado para este fim, e o homem viria a pecar. E nesse ponto da criação em que o homem peca e se afasta então do centro ou da vontade exclusiva de Deus, ou ainda do que Deus tinha para o homem, que era o melhor, Deus já havia garantido para o homem que o Cordeiro estava posto, o Cordeiro morto. Então, a salvação estava garantida, ok? E é por isso que a gente consegue enxergar Jesus Cristo, quando vem à terra, ele se encarna, ele é o Cordeiro de Deus. E quando ele vai
ao Gólgota, sobe ao Gólgota, ele sabe exatamente por que está fazendo isso. Porque já estava posto todas as coisas nele. Para quê? Para quê? A Bíblia fala, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Em Cristo Jesus, nós estaríamos garantidos em fazer a vontade do Senhor, e nós também existiríamos para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, ou em Cristo Jesus. Nele temos a redenção por meio de seu sangue. A Bíblia nos afirma que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Então aqui é um ponto importante. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Isso se dá a entender agora aqui, Paulo falando, não é? Porque agora aqui já faz todo sentido. Porque Cristo já tinha pisado na terra, Cristo já tinha revelado o Pai. Então agora essa explanação de Paulo faz sentido. Mas se você pensar lá no Velho Testamento, não faria sentido ainda. Então nós encontramos Cristo como centro de tudo aquilo que viesse a existir. E portanto é por meio de Cristo que nós estamos garantidos em Deus. Olha só, a qual, versículo 8, né, as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Olha o versículo 9. E nos revelou o mistério, olha só, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, vírgula, atenção para isso aqui, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Muito bem, isso nos está nos afirmando então o seguinte, que esta foi a vontade de Deus. O mistério foi revelado. Tinha um cordeiro morto antes da fundação do mundo, e que no tempo de Deus, na plenitude dos tempos, seria revelado o porquê desse cordeiro. Repito, se você olhar dentro do Cronos, do velho, da aliança antiga, as pessoas não iam compreender isso. Mas a partir do momento que Cristo ele é encarnado, ok? E ele habita entre nós, então o mistério é definitivamente revelado, certo? Mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. O cordeiro morto foi posto lá para este fim. O homem buscaria o seu próprio caminho, mas Deus o alcançaria por meio do Cordeiro Santo, que é o Emanuel, traduzido é Deus entre nós, que traria o sentido da sua existência, do porquê você existe, né? Do porquê você está aqui nesse tempo e agora. Tudo isso está revelado em Cristo. Olha que a Bíblia diz, isso é de fazer, isto é, de fazer converger em Cristo todas as coisas. Todas as coisas, a criação de um modo geral, toda ela está em Cristo Jesus e por meio da sua palavra e poder. E no dado momento em que ele vem até nós, ele se revela como Deus. Nele, versículo 11, fomos também escolhidos. É por isso que você pode entender que você foi escolhido por Deus, porque você está em Cristo. E também tendo sido predestinado. Então todos aqueles que estão agora em Cristo Jesus, né, que creram em Cristo Jesus, né, também fomos o quê? Predestinados, ou seja, é através da ação de Cristo, por ser o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, que nós estamos garantidos na vida com Deus, e portanto o nosso destino já foi preparado. Ou seja, a partir do momento que Deus coloca o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, antes que todas as coisas viessem a existir, ele estava dizendo, olha, vocês já estão predestinados, vocês estão garantidos, porque na dispensação do tempo, no momento em que vier a plenitude dos tempos, melhor dizendo, ele vai se revelar, vai ser Deus entre vocês, Deus com a gente, aleluia. Então essa é uma parte importante, porque isso revela muito do caráter de Deus, da sua bondade para conosco.
Então, nesse momento em que Cristo é revelado entre nós, isso mostra que nós temos sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Deus quis assim, assim foi feito. Aleluia. Os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Que coisa maravilhosa. O projeto de Deus não foi um projeto que pode ser que vai dar certo. Não. Foi na garantia, o Cordeiro Morto está posto, o Cordeiro Morto antes da fundação do mundo. Portanto, nós temos a garantia de que Deus nos dará a redenção. Isto é algo de grande importância, porque Jesus Cristo estava balizando toda a criação, aleluia. Era nele, por ele, para ele a criação. E isso é importante para nós compreendermos. As pessoas não conseguem enxergar Jesus em Gênesis, e você precisa enxergar Jesus em Gênesis, porque sem Jesus não há Gênesis. Jesus Cristo, a criação é dele e por meio dele, para que a vontade de Deus se cumprisse categoricamente, cabalmente, em Cristo Jesus, por nós. Amém? Isso é importante hoje, meu irmão e minha irmã. Precisamos compreender a verdade do Evangelho, à luz do próprio Evangelho, porque aqui nós temos Paulo deixando claro que aquele mistério, né, que não era revelado ainda no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, Antigo Testamento, chamado de Antigo Testamento, Deus está dizendo que foi revelada em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Foi revelada na dispensação da plenitude dos tempos. Que coisa linda, não? E aí continua, atenção para isso aqui. Quando vocês ouviram e creram, deixa eu ver se eu não pulei aqui, peraí, deixa eu ver. Versículo 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados. Imagina aquela carta que a pessoa fecha, e antigamente eles esquentavam a cera, né? E colocavam sobre o papel, na aba da carta, colocavam lá a cera, né? E vinha com selo, na realidade era uma peça metálica, que tinha um brasão do reino, e eles selavam aquela carta. Então, só seria aberta para quem de destino. Muito bem, então é isso que a palavra de Deus está falando aqui. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, que é Cristo, o evangelho que os salvou, vocês foram selados, atenção, em Cristo. Cristo é o selo da sua vida, com o Espírito Santo a promessa, ok? Que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Que palavra maravilhosa, meu irmão. Tudo foi planejado por Deus, feito por Deus, em Cristo Jesus. Então, nós não existiríamos sem Cristo. E hoje vivemos por meio dele. Não poderíamos viver se o Cordeiro não tivesse sido colocado antes da fundação do mundo. O Cordeiro, antes da fundação do mundo, estava dizendo: olha, todas as coisas vão vir a existir. O Logos, a palavra, Jesus, vai dizer haja e você ouve, né? Então, quando todas essas coisas estiverem prontas, fiquem tranquilos, porque a criação de todas as coisas não foi baseado apenas, simplesmente num aspecto, como é que eu vou dizer para você, científico, mas foi baseado no Cordeiro de Deus, no Cordeiro Santo, no Cordeiro puro, ou seja, a essência da criação está em Cristo Jesus. E mesmo ocorrendo um acidente no meio do caminho, do homem desviar-se da verdade de Deus, ele é resgatado em Cristo Jesus, quando Jesus sobe no Gólgota, morre na cruz, né? E ao terceiro dia ele ressuscita dentre os mortos. Então, Deus tinha um plano, e não há nenhum outro segredo mais para ser revelado. O segredo já foi revelado. Aquele Cordeiro morto é o próprio Cristo, que na dispensação dos tempos, né, virá, na plenitude dos tempos virá, e veio, né, foi a cruz do Calvário. Olha só, irmãos, o nascimento de Jesus foi um milagre, não é? E quando você olha para a crucificação, é um outro milagre de Deus em relação a nós. E por fim, a ressurreição é um outro milagre de Deus, também falando a respeito da gente. E quando eu falo a respeito da gente, eu falo nós que estamos em Cristo Jesus.
Se você creu em Cristo Jesus, compreendeu que esse texto está falando para nós que toda bênção que nós possamos obter, ou ter, ou receber de Deus, só é possível em Cristo Jesus, porque Ele é a nossa matriz, Ele é o marco espiritual da bondade e do significado da graça de Deus, que nós utilizamos um significado que eu gosto muito, favor que eu não mereço, favor imerecido. Não tem nada a ver com o que você poderia fazer, porque nada você poderia fazer. Somente Cristo, Deus deixa claro aqui, essa é a revelação dele, do plano dele, do que ele quis fazer. Somente Cristo poderia salvar você, salvar a sua casa. Esse texto é um texto maravilhoso, em que Paulo apresenta de forma contundente o que Cristo representa para nós. Então, Jesus Cristo é tudo para a nossa existência, posto que Ele é, na realidade, o centro do plano de Deus. Então, quando falarmos de Deus, e as pessoas gostam de usar esse termo, centro do coração de Deus, entenda, nós estamos em Cristo, onde é a plataforma onde todas as coisas aconteceram espiritualmente, segundo a vontade de Deus. Então, em Cristo não tem erro de que a vontade do Senhor não venha ser realizada. Cristo é a realização literal da vontade de Deus para a vida do homem. E é por isso que nós olhamos para Jesus como nosso Salvador, é o nosso Redentor. É por isso que está válida essa palavra sobre cada um de nós. Amém, irmãos? Eu espero que você tenha entendido, eu espero que o Senhor possa abençoar a sua vida e você tenha esse entendimento que eu estou falando aqui para você agora. Só um minutinho. Então, isso gera em nós a convicção de que Deus, desde sempre, aleluia, desde sempre, já tinha posto para nós a salvação, ok? Aí você é predestinado. E aí não precisa querer criar aí um monte de teorias, ou mesmo de entendimento, de interpretação. A Bíblia é clara, irmãos. A Bíblia é clara, fala de Jesus, ok? O ponto aqui não é a palavra predestinar, porque quando eu estou no Cordeiro Morto antes da fundação do mundo, eu estou predestinado, lógico que sim, porque vai ainda vir o mundo e eu já estou garantido em Cristo. É isso que a Bíblia está dizendo para nós, amém? Eu estou dentro do plano, do projeto de Deus para a vida do homem, é para a essência, é para o completo, é para o cabal, é para o todo. Essa é uma cosmovisão, é uma visão ampliada, é uma visão crescente, é uma visão que nos faz enxergar todas as coisas e que Deus as fez exatamente conforme Ele quis que assim fosse. Então não há erro, não há um cálculo de Deus fora do ponto, não, irmãos. Tudo estava em Cristo Jesus, o Cordeiro Morto, antes da fundação do mundo. Porque se não há fundação, não existe nada. Mas no plano de Deus nós já estávamos. E isso é algo profundo, sério, e que nós precisamos olhar confiadamente em Cristo Jesus para realmente entender o que a Bíblia está nos dizendo. Aqui ainda cabe análise de vários aspectos, mas que não tiram o centro do que eu estou dizendo para você aqui agora. O que eu estou dizendo para você aqui agora é que Jesus Cristo é verdadeiramente Senhor da sua vida. E que isso, você só vai existir por meio dele. E só é salvo também por meio dele. Deus, em Cristo Jesus, reconcilia o mundo consigo mesmo. Então, não há como acontecer salvação sem o Cordeiro. Glória a Deus, aleluia. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não tinha nenhum pecado. E por isso ele pôde nos substituir e fazer-nos compreender o que aconteceu em Gênesis 22:14, quando o nosso querido e nobre Abraão, obedecendo a Deus até o final, foi levar seu filho para ser sacrificado. O sacrifício de Isaac não agradava a Deus. O sacrifício já era direcionado para o Cordeiro Morto antes da fundação do mundo. Amém, meu irmão? Por que é importante nós falarmos isso? Porque isso nos dá claridade do Evangelho. Isso tira qualquer tipo
de ação do homem em achar, pensar de que algo dependa ou passe pelo homem. Não, não. Tudo foi por Deus em Cristo e para Deus em Cristo. Eu espero que você seja abençoado hoje com esse estudo e nós voltamos na próxima quarta-feira. Deus é bom e a sua misericórdia, nos diz a palavra dele. Essa misericórdia que acontece, ela dura para sempre. Então, tenha uma ótima noite, seja abençoado e nós vamos retornar na próxima quarta-feira para louvor da glória de Deus.